Olá, começa agora mais um Frente a Frente e hoje aqui conosco o presidente do Conselho Estadual de Saúde, Gesonias da Silva, que está há 4 meses à frente do Conselho, após passar 8 meses fechado. O Conselho foi reaberto para a realização das eleições que o levaram ao cargo. E hoje estamos falando com ele sobre a atividade do Conselho, que foi muito prejudicada durante todo esse período de 8 meses fechado e, claro, o processo eleitoral, né? O que aconteceu de fato para que essa judicialização do processo eleitoral tenha impedido o funcionamento do Conselho. Eu agradeço antecipadamente, senhor Gesonias, e vamos partir justamente dessa judicialização. O que levou a esse processo que a gente sabe, muitas vezes, ele, ao invés de ajudar imediatamente, prejudica as atividades, como aconteceu, né, no Conselho Estadual de Saúde. Olá, Gorete. Eu quero inicialmente, em nome do Controle Social em Alagoas, agradecer, né, a sua produção, a oportunidade que a TV Assembleia está nos dando, não ao Gesonias, mas o Controle Social. Ele agradece, porque é preciso que nós levemos para a sociedade a importância do Conselho de Saúde, ele está em pleno funcionamento. E você tocou numa questão e a partir dessa discussão vocês vão ver o prejuízo que o Estado tem quando se fecha um Conselho de Saúde. Assim como também nas outras tem o Conselho de Educação, de Assistência Social e por aí vai. Mas como o assunto é saúde, vamos para ele. Veja bem, no mês de setembro, quando começou o processo eleitoral, porque o processo eleitoral se dá da seguinte forma: primeiro se elege as entidades e se inscreve para participar do Conselho Estadual de Saúde. A partir da eleição dessas entidades, elas eleitas, em seguida eles indicam quem vão representá-las dentro do Conselho, quem é a pessoa que vai ser o representante dela. Uma representação paritária. Paritária, aí são 50% de trabalhadores, 25% usuário e 25% gestor prestador. 50% usuário, 25% trabalhador e 25% gestor prestador. Essa é a paridade. É a composição da paridade. Pois bem, na formação do regimento eleitoral, quando se estava discutindo ainda a eleição das entidades, foi definido pelo Pleno a exigência de alguns documentos. Os documentos de praxe era sempre a ata, estatuto, CNPJ de cada instituição. Só que houve uma novidade esse ano, passou a se exigir que o CNPJ era obrigado que as instituições tivessem inscrição estadual. E algumas instituições, eu não vou citar o nome, mas tinha 6 instituições que o CNPJ dela não era em Alagoas. Uma era no Paraná, era em Recife, era em Brasília, e elas foram alijadas do processo. E houve uma insatisfação geral, ao ponto de entrarem na justiça com mandado de segurança, reclamando não só o direito delas participarem, como reclamaram outros direitos. E no momento a justiça reconheceu e suspendeu o processo eleitoral. E essa exigência é algo novo no processo eleitoral? Na eleição do SES, sim, é novo, mas não é uma novidade, porque isso o Conselho é estadual. Se nós estamos tratando de Conselho Estadual de Alagoas, é natural que a instituição seja de Alagoas. Mesmo representada por entidades que tenham foro e inscrição em Alagoas. Lógico que nós sabemos que tem entidade que ela está habilitada para funcionar no Brasil como um todo. Mas isso não impede dela criar uma filial, por exemplo, a CUT. A CUT tem assento no Conselho e é nacional. Só que ela tem uma filial e CNPJ escrito em Alagoas, a CGTB e outras instituições que têm uma abrangência estadual e atendeu o requisito. Pois bem, esse foi o motivo. Da judicialização. E como qualquer processo judicial, ele tem uma demora muito, né? E esse até que me surpreendeu. Porque as partes interessadas, que eram as outras entidades, que não tinha nada a ver com isso, formou uma comissão e fomos pessoalmente ao doutor Manuel Cavalcante. E lá colocamos a ele a importância do Estado de Alagoas não ficar sem o Conselho Estadual de Saúde sem funcionar. E ele disse, olha, eles estão reclamando disso. Resolva essa parte. Uma das reclamações dele era que houve uma publicação do edital dando um prazo de 30 dias para inscrição e para recurso, e como teve um feriado no meio imprensado, o ex-presidente ele deixou o Conselho fechado 8 dias.
Então, como tinha 30 dias de prazo, eles reclamaram e ficou menos 8 dias para a inscrição, houve um prejuízo. Aí então foi que a Justiça disse, não, é o seguinte, publica um novo edital e dá esses 8 dias. E já vai resolvendo. E foi resolvendo ponto a ponto. E assim foi feito e foi resolvido. Só que em fevereiro, dia 23 de fevereiro, houve a eleição. E eu fui eleito e, graças a Deus, o Conselho voltou a funcionar. Só que esse período, Gorete, para você ter uma noção... Qual o maior prejuízo do Conselho de ter passado esse período fechado? Para você ter uma noção, nós herdamos quase 50% dos municípios alagoanos sem Conselho Municipal de Saúde funcionando. E isso daí sobrecarrega o estadual, porque o Estado ele tem a obrigação de assumir aquele município até que se regularize aquela situação, porque o município... é uma condição, o Conselho Estadual também está funcionando para Exato. a eleição dos conselhos municipais. Qual o papel do Conselho Estadual nesse processo nos municípios? Nesse processo é assumir a fiscalização e a orientação ao gestor do uso do recurso do Sistema Único de Saúde. Né? Assim como nós também aqui, passou 6 meses sem funcionar, o Conselho Nacional já estava querendo intervir em Alagoas também. E muitos municípios foram prejudicados com essa paralisação porque eles tentaram também resolver o problema e não tinham o Conselho funcionando. A estrutura do Conselho não estava funcionando. Então, foi um caos. Olha, foi um caos porque temos 2 conferências de saúde das mulheres, que é um dos motivos que eu estou aqui, depois nós vamos entrar nesse tema, e temos uma conferência de vigilância em saúde em setembro, vigilância de saúde da mulher, agora em junho, dia 5 e 6 de julho, e em setembro, vigilância em saúde. E ainda teve a plenária estadual de conselheiros de saúde de todo o estado para eleger o coordenador nacional de plenária e os coordenadores regional e estadual. E era para ter sido realizado também na gestão anterior. Então, toda essa demanda reprimida nós herdamos e tivemos agora que providenciar, com pouco tempo, sem planejamento, sem dotação. Inclusive, isso é a fiscalização. Inclusive eu quero até parabenizar o atual secretário, me surpreendeu porque ele tem a obrigação de resolver, só que ele tinha um argumento muito forte também para dizer não, porque você não faz nada sem planejar. Né? Quando eu cheguei lá com essas 3 demandas, secretário, estou aqui com essas 3 demandas aqui e nós vamos ter que avaliar a possibilidade de resolver isso. E ele disse, olha, Jezonias, a questão é a seguinte, o planejamento na CESAL nós não temos, mas vamos fazer a avaliação agora política, né? Eu disse, faça essa avaliação, porque Alagoas não pode entrar para a história como o único estado que vai deixar de fazer uma conferência. Senhor Jezonias, em relação à prestação de contas, há pendências ainda a serem sanadas da gestão anterior? É outro problema também herdado pela atual gestão, pela minha gestão na mesa do SES. Por quê? Porque também nós estamos com o RAG 2016, 2015, 2016 e já venceu 2017. E 2015 e 2016 ainda não tinha sido concluído, que é a gestão da doutora Rosângela, que teve algumas dificuldades para ser aprovada, ela pediu vista. O regimento do conselho disse que quando um conselheiro pede vista no processo, são 15 dias, ele tem que ser suspenso da pauta imediatamente. Vai para aquele conselheiro, ele tem 15 dias para responder, em seguida nós vamos apreciar o pedido de vista dele. O que ocorreu? Quando ela concluiu o relatório do pedido de vista, coincidiu que fechou o conselho. Então ficaram esses relatórios de gestão dela, 2015 e 2016... pendentes de avaliação pelo conselho. Pendente. Né? Já estamos agora com o primeiro quadrimestre de 2017, que já chegou no prazo correto, a atual gestão já mandou, e nós temos essa demanda concluindo ainda de 2015 a 2016. Então, esses foram um dos prejuízos que o controle social teve, né? Onde a gestão, infelizmente, atuou 8 meses, sem um acompanhamento, sem uma fiscalização, sem a sociedade saber como é que estava sendo feito. Foram firmados convênios com instituição, por exemplo, a HCOL tem convênio com o Pronto-Socorro, Santa Casa tem convênio com o Pronto-Socorro, o Paulo Neto firmou um convênio com o Pronto-Socorro, enfim, são vários convênios que deveria ter passado pelo Conselho. O deputado Bruno Toledo, esta semana, cobrou da ex-secretária Rosângela Wisnomierska justamente prestação de contas sobre compras emergenciais de insumos para a saúde aqui em Alagoas, que não foi respondida pela ex-secretária e
também o atual secretário não conduziu essas explicações ao Poder Legislativo. Nesse período, certamente o Conselho estava fechado. Não é? Mas, assim que nós assumimos, nós solicitamos todos os contratos e convênios que foram realizados pela gestão dentro da saúde, do período do fechamento até o momento atual. Alguns documentos já chegaram e outros estão sendo encaminhados pela atual gestão. Agora veja o prejuízo, porque alguns serviços já estão funcionando e agora nós estamos discutindo a legalidade ou não desse serviço. E você sabe que quando se trata de saúde, aí vem aquela... todo mundo fica melindroso, faz, não, vamos suspender porque teve uma falha, porque deveria ter passado antes pelo Conselho. Mas aí custo não foi discutido se existia orçamento para bancar, porque todo gasto que é feito pela gestão, ele tem que constar na PAS do ano anterior, no Plano de Ação de Saúde. Então, você não pode, por exemplo, fazer um gasto se não tiver previsto e passa pelo Conselho esse planejamento. E se tiver necessidade de constituir um novo gasto que não está previsto, é preciso também passar pelo Conselho pedindo essa autorização. E nada disso foi feito. Aliás, é interessante que essa história de emergência está virando moda na saúde. E nós temos sido muito críticos, inclusive eu disse aqui na Assembleia, quando eu estive no relatório do quadrimestre, e eu disse o seguinte, Cristo, é preciso que a gente abra uma caixa preta aqui na saúde. Porque você ouvir dos seus técnicos, quando nós discutimos o abastecimento da rede de saúde, principalmente a HGE Santa Mônica, a demanda é maior e está sempre faltando o básico, né? Insumos, isso e aquilo e tal. E até quando nós puxamos, o básico é curativo, coisa para curativo. Uma família ligar para um programa de rádio e dizer, olha, meu filho fez um curativo e depois eu fui atravessar a rua para comprar na farmácia curativo e gás. No momento que o governador tem anunciado que quer fazer uma revolução na saúde, e nós torcemos que isso aconteça, mas é incoerente. Eu acho que você não pode falar em construir novas unidades sem ter a responsabilidade de botar as que já existem para funcionar. Então, é uma das... E quando fui surpreendido com a informação de que um dos motivos do desabastecimento era as licitações que estavam dando desertas. A palavra deserta, tecnicamente, significa o seguinte, que o edital, a concorrência não vem. Mas isso é um absurdo na área da saúde, né? Então, você imagina, eu sou um vendedor e vivo de venda. No momento que o país, o Estado está em crise, você é um grande comprador, quer me comprar, e eu não vou lhe vender. Eu disse, secretário, alguma coisa está errada, né? Então, só tem duas coisas que podem justificar uma atitude dessa. Ou o camarada está com medo de vender e não receber, ou então existe um cartel onde todos os fornecedores se reúnem e dizem, olha, vamos fazer o seguinte, nós não vamos vender para o Estado, vamos forçar o caos, estabelecer o caos, e depois a gente provoca a compra de emergência e aí a gente vende pelo preço que quer. Justamente então vamos abrir preço, né? Então vamos abrir essa caixa preta para ver se é uma coisa ou se é outra, porque as não duas há outra alternativa. Não tem, a única coisa que pode justificar é isso, porque quem vende quer vender. Se vive você da venda, vive né? de venda, não existe essa. Então a saúde de Alagoas tem algumas coisas, sabe, que outro dia eu estava comentando numa reunião, eu disse, rapaz, tem palavras que ela entra para o nosso vocabulário de uma hora para outra. Eu lembro que quando o doutor Tancredo morreu, ninguém nunca tinha escutado falar de diverticulite. Ninguém morria de diverticulite, né? Ninguém ouvia falar. De repente, essa palavra entrou e todo mundo passou a conhecer o que era diverticulite. Vem o governo FHC e criou neoliberalismo, flexibilização, indexação, e todo mundo teve que aprender o que era aquilo. E agora, na saúde, a gente está aprendendo o que é judicialização, né? E agora a superlotação e tudo que já aconteceu. E existe explicação técnica para tudo isso. E para evitar essa situação também. Não pode virar moda. Porque eu estava dizendo, secretário, preste atenção, ninguém pega uma ambulância de madrugada, vem do sertão, gemendo, para conhecer o estádio Rei Pelé, né? Nem para vir para a praia à noite, de madrugada. O cara vem porque não tem o serviço dele lá.
né? Pronto-socorro não está superlotado porque o povo quer ser atendido no HGE. Vem porque os minis pronto-socorros não funcionam, vem porque a regionalização da saúde, ela não está funcionando, já funcionou muito bem, né? Até a década de 90. Até a década de 90, você tinha hospital público nas 4 regiões, Norte, Sul, Agreste, Sertão, Baixo São Francisco, e hoje, infelizmente, não tem. Pois é, aí pode estar a razão do mau funcionamento ou da extinção daqueles hospitais que faziam o trabalho da baixa e da média complexidade, né? Sobre esse assunto a gente conversa no próximo bloco. Em 1 minuto, o Frente a Frente está de volta. Até já. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o presidente do Conselho Estadual de Saúde de Alagoas, Gesonias da Silva. Nosso assunto continua sendo as demandas que ainda estão por serem resolvidas, pelo prazo de 8 meses que o Conselho ficou fechado, esperando o resultado de um processo de judicialização para determinar a eleição que levou à vitória o senhor Gesonias da Silva. Senhor Gesonias, hoje, o que é que se pode dizer de tudo? A pessoa entra no conselho, numa entidade, vai se ambientar, saber das dificuldades, das demandas pendentes, dos desafios atuais. E, nesse sentido, o que é que se pode dizer do que ficou de mais prejuízo para o Estado de Alagoas, além, claro, de a gente saber que o Estado pode até perder a condição de receber recursos se não tem um conselho funcionando? Exatamente. O prejuízo, além de ter sido do ponto de vista institucional, né, da necessidade do funcionamento do Conselho, mas também teve um prejuízo para a própria instituição, o Conselho Estadual de Saúde de Alagoas. Para você ter uma noção, houve um desmonte do Conselho. Nós temos uma sede que não é própria, é alugada, eu herdei, ia completar 8 meses de aluguel atrasado. Dos 8 técnicos, restaram 4 foram demitidos. Dos 4 que sobraram, retiraram R$1.000 de salário de cada um, mais da metade, um pouquinho, aliás, quase a metade que eles ganhavam. E os motoristas, os veículos, enfim, toda a máquina. Então, coube ao Gesonias, antes de começar a trabalhar, reestruturar, recompor o Conselho em todos os sentidos. Recompor o quadro de pessoal, recompor o salário, trazer os equipamentos de volta, atender os nossos fornecedores, né? Existia dívida, para você ter uma noção, da Conferência Estadual de Saúde, que não foi paga pela gestão anterior, a antiga secretária. Não pagou aluguel, não pagou a alimentação, os almoços da macro-regional, que antecede a conferência, ainda não tinha sido paga ainda. Toda a despesa do Conselho é bancada pela Secretaria de Estado da Educação? Nós temos um orçamento. Perdão, da Saúde. Nós temos um orçamento. Hoje o nosso orçamento não foi discutido por essa mesa e nós vamos começar já o planejamento para encaminhar o valor ideal, que nós achamos ideal para o ano que vem, mas nós herdamos um orçamento de 500 mil. Então, todas as despesas, essa de manutenção e existência do Conselho é dentro deste orçamento. Só que nós estamos sempre dependendo do humor do gestor. Né? Do humor que eu digo, como depende. Assim? Na relação diária da necessidade? A relação, você vai ter que convencê-lo. Ou você convence, né? Tem que é um pessoas, recurso que está na saúde primeiro disponibilizado. Ele sabe que é do Conselho, ele sabe que cabe, a legislação ela é clara, o Estado, o gestor, ele é obrigado a dar condição para que o Conselho funcione. E esse repasse é feito por meio de que Você medida? Solicita, o Conselho, ele solicita suas necessidades. Justifica a necessidade. Justifique, estou precisando, pague o aluguel, pague o veículo que é locado. Pague ajudas de custo das viagens dos conselheiros, pague isso, solicita serviço disso, conserto daquilo. Mas que toda estrutura é da gestão. A gestão é quem gerencia seu orçamento. Fica difícil a gestão querer ser fiscalizada e ainda financiar essa fiscalização. Então, imagine o que é que você tem que enfrentar, né? O cara lá está, você fungando o negócio dele, rapaz, você está errado, e depois ir lá pedir a ele. Pedir não. Agora também eu aprendi uma coisa, sabe? Eu não peço. A minha primeira relação com o atual secretário, que depois mudou, ele foi convencido, ele não tão conhecido, ele é um advogado, um camarada que não tinha passado ainda pela saúde, e os nossos primeiros contatos não foi fácil. Ele chegou, houve uma coincidência, quando eu estava chegando no conselho, ele estava chegando na secretaria. Então, tanto ele estava conhecendo
como funcionava a máquina dele, como eu também estava naquela ansiedade para resolver as demandas. Eu já sabia, porque eu era conselheiro, já sabia que tinha lá pendência. Mas eu estava ansioso para resolver. E aí as primeiras conversas não foram boas, não. Foram embates, Foi na verdade. embate ao ponto de dizer, Cristian, olha, rapaz, você vai ter que entender que você manda aqui na CESAL, o Gesonias manda no Conselho. Eu não estou pedindo, não atenda o Gesonias como um pedido pessoal. Você vai olhar na pauta aqui que eu trouxer para você, não vai ver um pedido meu. Esse é do Gesonias. Você vai estar atendendo a sociedade representada no Conselho. Porque quando se fala controle social, nada mais é do que a sociedade controlando as ações de governo. E essa sociedade está lá representada pelos trabalhadores, por várias entidades, de usuário, por aí vai. Mas aí ele foi convencido e até hoje nós temos uma relação boa. E quanto, só para fechar essa questão da relação das demandas, não é, mais administrativas de gestão entre o Conselho e a Secretaria da Saúde, em relação a essa prestação de contas pendente de 2016 e parte de 2017 ou é 2015, 2016? Temos 2015, 2016. E parte de 2017? 2016 que ele tinha um prazo até março de 2017 e já entregou 2017. E ele está em dia que já entregou até o primeiro quadrimestre de 2017. Então, veja quanta demanda nós temos. Nós estamos fechando na próxima segunda-feira. A Comissão de Orçamento e Programação do Conselho está fechando o relatório 2015-2016, para que a gente comece 2017 a avaliar já dele, primeiro quadrimestre de 2017. Então, se for, digamos que nós não aprovemos as duas primeiras contas, 2015 e 2016, que tem números lá que nós temos que sentar, nós nos deparamos com informação, por exemplo, aqui na Assembleia tomamos um susto. Por quê? Porque, por lei, é assim, o município ele é obrigado a investir 15% do seu orçamento, o Estado 12%, o governo federal 5%. Qual foi a informação que nós detectamos e chamou a atenção quando foi apresentado o relatório aqui na Assembleia? Na audiência pública. Na audiência pública. Na reta final, quando estava fechando o ano, que o Estado tinha que gastar os 12% de 2016, e não tinha gasto, eles prepararam muitos empenhos, vários empenhos, e parte deles não foi pago. E calcularam esses empenhos como despesa com a saúde. Sem ter sido pago. Sem ter sido pago, para fechar os 12%. E isso vai chegar no Conselho. Nós vamos agora debruçar sobre ele, mas nós já detectamos na apresentação aqui. E até um companheiro que estava perto de mim até brincou, daí está pedalada, foi pedalada fiscal, sem dúvida foi. Pode dizer outra coisa, mas não foi pago. Levou a presidente Dilma foi exato, a sofrer foi calculado. Exatamente. Hoje está sendo, aliás, nunca deixou de ser praticado por sempre governos. Foi. Não é? Sempre foi. Ela até argumentou, disse que tem, por exemplo, ela fez inclusive foi minha eleitora, viu, a Rosângela. Mas é normal, eu estou dizendo uma coisa que é verdadeira, ela diz o seguinte, que preparou os empenhos e o tempo foi insuficiente, por questão de burocracia, para que ela pague. Só que muitos fornecedores desses não foi pago até hoje. Muitos processos entrou no resto a pagar. Tem lá, só na saúde tem mais de 100 milhões na Cefaz. E isso é uma profunda dor de cabeça para quem presta o serviço, na verdade, à saúde. Né? Exatamente. Então, veja a situação. Então, o prejuízo, principalmente do acompanhamento dos gastos com a saúde, foi prejudicado. Senhor Gesonias, em relação hoje à maior demanda que enfrenta o Conselho no tocante à fiscalização, há condições no Conselho de manter essa fiscalização dentro desse universo que é a saúde pública no Estado? Tem. Agora é assim, existem 3 pilares, sabe, Gorete, que eu instituí na minha gestão e eu não vou fugir dele. Primeiro, era que nós pudéssemos efetivar verdadeiramente o funcionamento do controle social em Alagoas, que é resolver essa questão dos municípios. Eu estou aqui com um relatório, graças a Deus, dos 30 e quase 40 municípios, está restando menos de 15 para que a gente feche os 100% dos municípios. O terceiro é a capacitação desses conselheiros. Tem muitos conselheiros que são eleitos, outros que já estão muito, mas não têm investimento. Nós temos uma comissão de educação permanente que tem essa missão, junto com a CIES, uma comissão intergestora que tem até orçamento para capacitar e vamos investir. E o terceiro ponto é o fortalecimento desses conselhos. O fortalecimento é o quê?
é que, na realidade, tem conselho que existe no papel. Pro forma. Pro forma. São eleitos, mas não tem uma sala para funcionar, não tem um computador, não tem uma internet, não tem um técnico, não tem uma orientação jurídica, não tem um contador. Então, o Conselho Estadual está puxando a responsabilidade dessa situação para que nós demos a ele o suporte, né, técnico e material, se houver necessidade. Né? E vamos lá cobrar do gestor, dizer que é obrigação dele fazer o Conselho funcionar. E que se ele não fizer, a gente assume e intervém no município dele. Se não tiver um conselho começando a funcionar, a gente vai intervir. Inclusive, se posso, só para concluir esse raciocínio, eu tive uma reunião com a doutora Micheline, no Ministério Público, e pedi a ela uma agenda com ela, que é o Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas, CGU e o SES. E nós vamos na AMA. E esse recado nós vamos dar aos prefeitos. Vamos apresentar aí o número de municípios que entrou nessa situação e estão precisando de ajuda e eles olha, o senhor resolve ou nós vamos intervir. Esse recado vai ser dado só pelo Conselho. É essa parceria que eu estou firmando com os órgãos de controle para que a gente bote na cabeça do camarada que ele tem que fazer o Conselho funcionar, senão não tem fundo municipal de saúde. Pois é, mas a resistência se dá justamente porque há gestões que não querem ser fiscalizadas. Né? Tem prefeito que são verdadeiros coronéis. Hoje eu tenho sido muito rigoroso com os técnicos do SES, dizendo o seguinte: olha, quando você terminar o processo eleitoral, você não esqueça de criar um formulário, tu traz o nome dos que forem eleitos e tal, porque eles mudam. Impressionante. Tem o processo eleitoral na frente da gente, se você não acompanhar, na hora de nomear, a portaria, eles colocam um amigo, alguém comprometido. E eu tenho dito, olha, Conselho Chapa Branca, não. Até porque você é copartícipe da gestão. Se você aprovar contas irregulares, assim como também, se você provar uma conta correta, você vai ter o ônus e o bônus. Se for um trabalho sério e correto, você vai ser reconhecido como alguém que está contribuindo. Também, se você aprovar uma conta irregular, você vai responder criminalmente. Entendeu? Então, isso nós temos feito. E agora, ainda tem o problema daqueles prefeitos que não gostam de ser fiscalizados. Sente-se incomodado, eu estava brincando com você agora há pouco, mas é verdade, eu já disse para vários prefeitos. Prefeito é assim, se o senhor não quer ser fiscalizado, o senhor não vai usar dinheiro público. O senhor vai gastar toda a manutenção, você vai fazer a manutenção da saúde com o seu dinheiro. O senhor abre a sua carteira e banque, porque enquanto o senhor usar dinheiro público, o senhor vai estar submetido aos órgãos de controle. Pois é, mas é impossível. Até a exigência do portal da transparência, né, está colocada aí para que o gestor preste contas à sociedade dos investimentos que são feitos com os recursos da área. E eu pergunto, que regiões hoje representam mais, digamos assim, preocupação do Conselho em relação à estruturação dos seus conselhos municipais? Olha, os problemas são em todas as regiões, porque o problema ele é mais localizado nos pequenos municípios, onde a capacidade de investimento é menor, aí o prefeito ele tem que ter um comprometimento maior com o social. Tem que ter um senso de responsabilidade para pegar o pouco que ele tem e entender que também não é um gasto, é um investimento. Porque o conselho ele é um parceiro. A gente fala muito em fiscalizar, mas eu sempre digo aos conselheiros que o conselho ele tem que ser independente, propositivo, deliberativo e, em última necessidade, é ser fiscalizador. O fiscalizador é só quando ele descobre que o recurso não está indo, mas ele tem que ajudar propondo, ele tem que deliberar decisões. Por exemplo, o prefeito manda um determinado relatório, você tem que deliberar rápido para não prejudicar as ações da gestão. Então, o conselho também é isso, é um parceiro. Então, isso não tem uma região específica de dificuldade. Ela está sempre, municípios de pequeno porte, a condição sempre é menor. As regiões mais longínquas do estado. Isso, sertão, Alto Sertão. Aquela região já tem uma história política conturbada no Alto Sertão, aquela região do Mata Grande, Canapi, Iapi. Né? Você vai no Agreste, também tem prefeito, tem um histórico de coronelismo danado. Você sabe que tem eternos prefeitos aqui. De vez em quando eu encontro no Conselhos. Eu encontrei agora um ex-prefeito brincando com uma ex-prefeita lá da região do Agreste, perto do Sertão, eu digo, minha eterna prefeita, porque o nome dela, só lembra dela como prefeita, hoje ela é secretária de saúde. Pois é. E vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Frente a Frente volta já já.
De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o presidente do Conselho Estadual de Saúde de Alagoas, Gesonias da Silva. Ele que está assumindo, há 4 meses, na verdade, o Conselho, e já nos falou aqui na entrevista, nos 2 primeiros blocos, sobre as dificuldades, os desafios, que se tem pela frente. E ainda, em relação a desafios, o que é que se pensa do ponto de vista da sua gestão a médio, a curto, a médio e a longo prazo? Olha, eu tenho um sonho muito grande, primeiro, deixar nesses 2 anos, se eu só ficar os 2 anos, o controle no Estado como um todo funcionando, a rede do controle social funcionando, todos os conselhos aptos e fortalecidos, funcionando com condição, como eu disse a você. Mas eu quero principalmente, eu vou me sentir muito feliz que eu estou numa campanha junto ao Conselho Nacional e o atual presidente, que é o Ronald, eu disse, rapaz, assim como os municípios reclamam a distância do Conselho Estadual, também reclama a distância do Conselho Nacional. Preciso que nós façamos assim um grande mutirão, um grande pacto pela saúde. Então eu vou estar na Paraíba tentando primeiro organizar a região Nordeste para que a gente se fortaleça e faça com que os governadores e os prefeitos entendam de que a saúde não pode ser tratada apenas olhando para um decreto-lei. Você tem que ter compromisso com a vida. Com a vida. Você não pode de forma nenhuma dizer, você sabe que o município não tem condição de atender aquela atenção básica daquele, e você dizer, não vou, o Estado tem mais dinheiro, mas não vou ajudar porque a obrigação é sua. Então isso é transferir responsabilidade. Eu acho que o pai da população, o pai do ponto de vista simbólico é o governo do Estado. Ele tem a responsabilidade de cuidar dos seus munícipes, dos habitantes do Estado como um todo. E eles ficam muito apegados a isso. Então nós vamos fazer, se Deus quiser, meu grande sonho é convencer o controle social no Brasil a fazer um pacto pela saúde e acabar com essa transferência de responsabilidade e que o governo federal invista mais nos estados, que os estados investam mais no município e tente salvar mais vidas possíveis. Essa unidade política e de gestão do Nordeste sempre foi necessária, mas nunca se conseguiu realmente efetivá-la, porque continua sendo a região mais penalizada, no sentido da infraestrutura, tudo que é de representativo, de instrumento para a saúde, o funcionamento da saúde. O governo federal tem priorizado os estados do Sul e do Sudeste, fazendo com que algumas patologias a população pobre não tenha nenhuma chance de vida em função dessa dificuldade. Só os usuários de planos de saúde que têm acesso. O SUS, nem pensar. Mas, ainda em relação a essa questão nacional, o que dizer de tentar implementar uma gestão participativa, quando o próprio governo federal faz o contingenciamento dos recursos já declaradamente, mesmo que a sociedade grite, mas está aí a insistência de um plano que não atende a população. Olha, a realidade de hoje está indo na contramão desse desejo e esse anseio nosso, O governo anunciou um corte de 20% no orçamento de todas as partes da saúde. A PEC que ele aprovou dá 2 anos de carência, mas também ela entra também cortando 2% até atingir os 20% final. Agora, quando se fala no Brasil como um todo, Alagoas tem uma particularidade, que é pior ainda. Porque a Alagoas ela passou por um desmonte, naquela história do PDV, sem citar nomes, mas aqui o caos no serviço público, também da saúde, começou ali. Mesmo o governador seguinte, que foi o Ronaldo Lessa, feito o concurso para 19.400 servidores em todas as áreas, mas o prejuízo foi grande, porque a partir da saída daqueles que aproveitaram o PDV, hoje em dia não se consegue fazer um concurso e ocupar. Ou seja, as vagas ninguém disputa, eles não participam. É uma situação anômala. Foi um programa de demissão irresponsável. Muitos estados fizeram programa de demissão voluntária, mas em áreas estratégicas não abriram. Na educação, professor de exatas não podia aderir. Na saúde, especialidades, que é rara, também não poderia. E aqui foi feito de forma irresponsável. Eu cito esse caso porque foi a partir dali que a mão de obra da saúde, de qualidade, você chegava, rapaz, daquela estrutura ali do HGE, dava orgulho.
Olha, eu tenho um caso, ali existia cirurgião plástico de plantão. A nata da medicina, neuro... Os professores, você tinha a neuro ali, você tinha Pedro Bernardo, Ronald, o Guzmão, Luiz Carlos Guzmão, Abinadar Liro, e outros, dermatologista, tinha Alberto Cox Cardoso. Cirurgião, tem o Márcio Valmic e outros. Cirurgião plástico, o Luiz Alberto, o Pacheco e outros. Rapaz, os caras faziam cirurgia. Tem uma senhora que um dia chegou sem os 2 lábios com um cachorro, arrancou, mordeu o rosto dela, foi reconstituído lá. E você não diz hoje que aquela cirurgia plástica foi feita no HGE, no antigo Hospital Unidade de Emergência Armando Lages. Agora, esse povo aproveitou e foi embora. Esse foi o maior prejuízo. E com isso daí, a regionalização que eu disse no início acabou-se do ponto de vista público. Porque hoje nós temos os prédios, continuam lá. Porto Calvo tem um fechado, vai Penedo está lá fechado, você vai Santana. Olha, Xingó, nós tínhamos um hospital que era modelo, a Chesf ajudava, tal, tinha a vila para o pessoal morar, dava educação. Hoje não existe mais. O que você acha que o governo, que razão levaria o governo a tomar essa decisão de não investir nesses hospitais de baixa e média complexidade? Gorete, tem um colega meu que diz assim, que os sabotadores do SUS, eles estão de plantão 24 horas. E quando eu digo, rapaz, sabotadores do SUS, por quê? Ele disse porque eles fazem questão de provar que o sistema de saúde não funciona para justificar a entrada da iniciativa privada. Então, o que ocorre é o seguinte. Primeiro começaram a criar ferramentas. Vou tentar rapidinho, porque o tempo é curto, mas veja bem, isso é uma bomba que ela começou a ser construída no governo do FHC. Quando ele limitou gasto com folha de pagamento, 60%, e não deixou flexibilizado, vai uma flexibilidade para setores estratégicos, saúde, segurança e educação, aí ele sabia que lá adiante ia se estourar e não ia ter mais concurso, não ia ter mais reajuste, plano de carga e carreira, então essas vagas não foram repostas, as unidades deixaram de funcionar e hoje eles estão construindo hospitais novos, vizinhos dos antigos, e vão ser entregues à iniciativa privada através das OS. A terceirização. É a terceirização. Então, isso daí foi uma coisa que foi construída, não foi à toa. E para reforçar essa ideia, eles anunciam com muita festa a construção de um novo hospital, que vai funcionar vizinho de um que já existe, e no que existe lá nem tem comida, está faltando remédio, está faltando curativo, gás. Como é que pode? E esse que vai inaugurar vai ser entregue à iniciativa privada. Mas ele tem que provar primeiro que tem que fazer, tem que dar à iniciativa privada, que aquele não está funcionando. É o desmonte que vai justificar essa nova política. Essa, infelizmente, é esse o retrato, é esse o quadro. Isso não é discurso político, é prática, eu não sou candidato a nada. Não é a prática, é isso que nós enxergamos. Eu não vou discutir aqui, a culpa é do atual secretário do governo. Não, é uma história que vem sendo construída, infelizmente. No plano federal. É plano federal. E segue um modelo, nas outras instâncias. É um modelo que está sendo piorado agora pelo atual governo federal. Está sendo piorado ainda mais porque o pouco recurso que tinha, ele está cortando, só serve. É como a distribuição de ambulâncias, né? A distribuição de ambulância é outra coisa. Eu fico revoltado quando vejo fecha para entregar ambulância. É um motivo para o camarada vir gemendo, contrata um médico. Qual é a dificuldade que tem de se fazer uma casa de parto? Como é que uma mulher, para parir, basta ter uma maca e um obstetra, rapaz? Se tiver atenção básica, não vai ter o alto risco. A atenção básica, o parto vai ser natural, vai ser normal. E ela vai fazer lá. A indústria do parto cesariano. Pois é, aí vem esses vícios todos e os crimes que são cometidos. Bem, falemos agora sobre a realização nos próximos dias 5 e 6 de julho pelo Conselho Estadual de Saúde, da Conferência Estadual de Saúde das Mulheres. Há uma preocupação nacional sobre a especificidade da atenção básica às mulheres. Como está essa atenção básica no estado de Alagoas? Olha, veja bem, Gorete, é interessante que o SUS foi criado na década de 80. E só em 2017 estão fazendo uma conferência em atenção à saúde das mulheres. Isso é uma coisa que assusta, porque tantos problemas particulares que só a mulher tem. Se fala tanto que a mulher tem que ser tratada com flores, né, com muito cuidado, e infelizmente o tempo que levou para se discutir, porque a conferência é um palco de discussão de política pública de saúde. E levar esses anos todos para realizar a primeira. Então, graças a Deus, vamos fazer uma conferência participativa, mais de 40 entidades estão inscritas,
todas as linhas de segmentos estão sendo contempladas. Aqui procuraram, estão lá, mulheres negras, índias, deficientes, mulheres encarceradas, mulheres que têm todo tipo de preconceito, estão sendo acolhidas, e eu espero, e vai ser uma conferência com a participação mais abrangente possível. As condições o Conselho está dando, vai ser no Centro de Convenções Ruth Cardoso, no translado com o hotel, vão pernoitar aqui os delegados municipais no Hotel Radisson, me parece, com alimentação, os delegados que forem escolhidos, o Estado vai dar a passagem para ir para o Nacional, para a Conferência Nacional. Agora, o que lamenta, eu digo sempre, é um misto de satisfação por ter sido, na minha gestão, a realização da primeira conferência, mas também de muita tristeza, de saber que demoraram tanto, fazendo o discurso, dizendo que a mulher tem que ter atenção, e na realidade, quase 20 anos depois, aliás, mais de 22 anos depois é que estão fazendo uma discussão da política pública da saúde da mulher. É uma prioridade inversa, né? Pois é. Se discute e não se efetiva. É verdade. Mas eu estou feliz por ter sido, tentar atender essa oportunidade. Pois bem, estamos no minuto final da nossa entrevista. Algumas considerações? Olha, só agradecer. Agradecer a você, a TV Assembleia. Espero em outras oportunidades eu solicitar de você para divulgar as ações do Conselho Estadual de Saúde. Oportunamente. Eu agradeço mais uma vez a sua participação e boa sorte na condução do Conselho Estadual de Saúde. Muito obrigado, dia 5 e 6 de julho. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu, e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente.